Nós não nascemos para ser escravos. Escravo do medo, escravo das dívidas, escravo da culpa, escravo da opinião dos outros, escravo de um trabalho que suga a nossa alma, escravo de uma rotina que nos cansa, mas não nos transforma, escravo de pensamentos que dizem todos os dias que a gente não consegue, que a gente não merece, que a gente não pode e não nascemos para prosperar. Hoje vamos ver algo muito profundo. Existe uma mensagem em Levítico 25 que muita gente lê apenas como uma lei antiga, como uma regra distante, como algo que ficou no passado. Mas quando você olha com mais atenção, percebe que ali existe um princípio eterno, um princípio de liberdade, de descanso, de restituição, de recomeço, de prosperidade com propósito, de riqueza com sabedoria, de uma vida alinhada com o Criador. Levítico 25 nos revela que Deus nunca planejou que o ser humano vivesse preso para sempre em ciclos de escassez, exploração, medo e sobrevivência. O Criador estabeleceu tempos de restauração para lembrar ao homem uma verdade muito poderosa. A vida não foi feita para ser uma prisão. Isso é muito forte. Nascemos para viver com propósito, nascemos para administrar dons, nascemos para florescer, para ser livres, para prosperar com sabedoria, nascemos para ter paz, saúde, alegria e domínio sobre o nosso tempo. Então fica comigo porque essa mensagem pode despertar algo dentro de você que talvez estava adormecido há muito tempo. Talvez você esteja vivendo uma fase em que acorda cansado, trabalha muito, corre o dia inteiro, resolve problemas que nem sempre são seus, vive pagando contas, vive agradando pessoas, tentando sobreviver, tentando dar conta de tudo, mas no fim do dia sente que continua no mesmo lugar. Você faz muito, mas avança pouco. Você se esforça, mas parece que algo te prende. Você deseja crescer, mas uma voz interna diz que não é para você. Você sonha com uma vida melhor, mas carrega medo, culpa, peso e insegurança. E aos poucos, sem perceber, a pessoa começa a se acostumar, a gente começa a se acostumar com a prisão. A pessoa se acostuma com a escassez, se acostuma com a ansiedade, se acostuma com o cansaço, se acostuma com a falta de paz, se acostuma com uma vida pequena, mesmo carregando dentro de si uma grandeza que ainda não foi liberada. E talvez essa seja uma das maiores prisões da vida, quando a pessoa começa a acreditar que nasceu apenas para sobreviver. Mas Levítico 25 vem como uma trombeta espiritual dizendo: existe outro caminho, existe uma ordem superior, existe uma lei de liberdade, existe um tempo de restituição, existe um chamado para voltar à sua herança. Em Levítico 25, Deus entrega ao povo de Israel duas instruções profundas: o ano sabático e o ano do jubileu. O ano sabático acontecia a cada 7 anos. Nesse ano, a terra deveria descansar. O povo não deveria plantar nem colher como nos anos anteriores. A terra teria um tempo de repouso.
Isso já nos ensina algo muito poderoso. Até a terra precisa descansar. Se a própria terra, criada para produzir, precisava de descanso, por que o ser humano acha que pode viver produzindo sem parar, sem adoecer por dentro? O descanso não era preguiça, o descanso era obediência, o descanso era sabedoria, o descanso era confiança. Deus estava ensinando que a prosperidade verdadeira não depende apenas do esforço humano, ela também nasce do alinhamento com os princípios. Depois de 7 anos, ou melhor, depois de 7 ciclos de 7 anos, vinha o 50º ano, o ano do jubileu. E o jubileu era extraordinário. Era um ano de libertação, um ano de restituição, um ano de retorno, um ano em que escravos eram liberados, dívidas eram canceladas, terras voltavam para as famílias, heranças eram restauradas, pessoas recomeçavam. Imagine isso. Alguém que havia perdido sua terra podia voltar. Alguém que havia caído em servidão podia sair. Alguém que havia sido esmagado por uma fase difícil recebia uma nova oportunidade. O jubileu carregava uma mensagem clara. Nenhuma perda precisava ser definitiva quando o povo permanecia debaixo dos princípios do Criador. A grande mensagem de Levítico 25 é que Deus não queria uma sociedade baseada em opressão, exploração, acúmulo descontrolado e escravidão permanente. Ele queria ensinar ao povo que tudo pertence a ele. A terra pertence ao Criador, o tempo pertence ao Criador, a vida pertence ao Criador, os recursos pertencem ao Criador, os dons pertencem ao Criador, a inteligência, a força, a saúde e as oportunidades são dádivas recebidas para serem administradas com sabedoria. E isso muda tudo. Porque quando a pessoa acha que tudo depende apenas dela, ela entra em desespero. Ela trabalha com medo, acumula com medo, decide com medo, corre com medo, vive com medo de perder, medo de faltar, medo de não conseguir, medo de ficar para trás. Mas quando a pessoa entende que é administradora de uma vida recebida do Criador, ela passa a viver com outra consciência. Ela entende que prosperar não é apenas ajuntar dinheiro. Prosperar é viver alinhado, é usar os talentos com sabedoria, é produzir sem perder a alma, enriquecer sem se corromper, é descansar sem culpa, é recomeçar sem vergonha, é crescer sem explorar ninguém, é vencer sem abandonar a própria essência. Hoje talvez a gente não viva a escravidão como nos tempos antigos. Mas existem prisões modernas que prendem a alma de muita gente. Existe hoje a escravidão mental que, quando a pessoa acredita que não é capaz, ela está mentalmente sendo escrava. A escravidão emocional, quando a pessoa vive presa ao passado, à culpa, à rejeição, à dor, à comparação. E também a escravidão financeira, quando a pessoa trabalha apenas para apagar incêndios, pagar contas e sobreviver sem planejamento, sem consciência, sem direção. Existe também a escravidão espiritual, quando a pessoa se desconecta do Criador, se desconecta da sua essência, da sua identidade e começa a viver apenas pela pressão do mundo. Existe a escravidão do tempo, quando a pessoa ganha dinheiro, mas não tem vida,
tem agenda cheia, mas a alma vazia, tem compromissos, mas não tem presença, tem movimento, mas não tem propósito. E é aqui que Levítico 25 se torna uma mensagem extremamente atual. Porque o jubileu não fala apenas de terra, fala de retorno. Retorno à origem, retorno à liberdade, retorno à família, à herança, ao propósito, à identidade. E talvez hoje o maior retorno que você precisa fazer seja voltar para quem você realmente é. Antes do medo te moldar, antes da culpa te paralisar, antes das perdas te endurecerem, antes das pessoas te diminuírem, antes das crenças limitantes te convencerem de que uma vida abundante não era para você. É preciso voltar para quem você realmente é. Levítico 25 também nos ensina que prosperidade verdadeira precisa ter propósito, porque riqueza sem propósito vira prisão. Muita gente quer enriquecer apenas para provar algo para alguém, para alimentar o ego, para compensar feridas, para se sentir superior ou para esconder inseguranças. Mas essa não é a prosperidade que liberta. A prosperidade que vem de princípios é diferente. Ela traz paz, traz equilíbrio, generosidade, responsabilidade, traz liberdade para servir melhor, traz tempo para viver o que realmente importa, traz recursos para cumprir um propósito maior. O problema nunca foi prosperar, o problema é prosperar sem consciência. O problema nunca foi ter riqueza, o problema é ser possuído por ela. O problema nunca foi desejar uma vida melhor, o problema é sacrificar a saúde, a família, a paz, a integridade, a essência para conquistar algo que não preenche a alma. Por isso, Levítico 25 nos ensina uma prosperidade equilibrada. Uma prosperidade que respeita ciclos, respeita pessoas, respeita a terra, descanso, justiça, liberdade, propósito. Uma das grandes lições deste capítulo é que o descanso também é fé. Para o povo descansar a terra no 7º ano, eles precisavam confiar que Deus sustentaria a vida deles. Isso confronta a mentalidade de escassez. A mentalidade de escassez diz: se eu parar, eu perco. Se eu descansar, vou ficar para trás. Se eu não controlar tudo, tudo vai desmoronar. Se eu não viver correndo, não vou vencer. Mas a sabedoria do Criador diz: existe um tempo para produzir e existe um tempo para descansar. Existe um tempo para plantar e existe um tempo para confiar. Existe um tempo para agir e existe um tempo para renovar as forças. Muita gente não está sem resultado por falta de esforço. Está sem clareza por falta de descanso. Está sem paz por excesso de controle. Está sem criatividade porque a alma está sobrecarregada. Está sem saúde porque confundiu produtividade com escravidão. Descansar não é desistir. Descansar é se realinhar, é recuperar a visão, é ouvir a voz interior, é permitir que o corpo, a mente e o espírito voltem ao equilíbrio. É reconhecer que você é filho, não é máquina, é administrador e não escravo. Agora vamos trazer isso para a nossa vida de forma prática. Talvez hoje a gente precise declarar um jubileu interior. Não uma data no calendário, mas de uma decisão na alma. Um momento em que você diz: eu não vou mais viver escravo de pensamentos que me diminuem.
Eu não vou mais carregar culpas que já deveriam ter sido entregues. Eu não vou mais permitir que o passado defina meu futuro. Eu não vou mais aceitar uma vida sem propósito como se fosse normal. Eu não vou mais chamar de humildade aquilo que na verdade é medo de crescer. Eu não vou mais chamar de destino aquilo que é apenas uma crença limitante. Porque muitas vezes a prisão não está do lado de fora, ela está dentro. Está na forma como a gente pensa, está como a gente se enxerga, como a gente se limita, como nos sabotamos, como rejeitamos os próprios dons. O Criador colocou sementes dentro de cada um de nós. Sementes como talentos, habilidades, inteligência, criatividade, sensibilidade, força, capacidade de aprender, de criar, de servir, de prosperar. Mas uma semente não floresce quando é enterrada pelo medo. E hoje talvez seja o momento de tirar nossos dons da prisão. Então, como aplicar Levítico 25 na vida real? Primeiro, reconheça onde você está preso. Pergunte a si mesmo com sinceridade: onde eu perdi minha liberdade? No dinheiro, na mente, nas emoções, nos relacionamentos, na rotina, no medo da opinião dos outros, na culpa do passado, na falta de coragem para recomeçar. Segundo, volte para a sua essência. Você não é apenas o que aconteceu com você. Você não é apenas o erro que cometeu. Você não é apenas a dívida que precisa pagar. Você não é apenas o cargo que ocupa. Você não é apenas a história que contaram sobre você. Existe uma identidade profunda, mais profunda. Você é alguém criado com propósito, alguém que recebeu dons, alguém que pode aprender, pode amadurecer, pode reconstruir, pode prosperar com sabedoria. Terceiro, organize sua vida com princípios. Não basta desejar liberdade, é preciso viver de forma alinhada com ela. Organize seu tempo, sua mente, suas finanças, suas prioridades, seus hábitos, relações, sua espiritualidade. A desordem rouba energia, a confusão rouba clareza. A falta de direção rouba tempo e tempo é vida. Quarto, pare de produzir sem propósito. Nem tudo que ocupa sua agenda merece sua vida. Pergunte: isso me aproxima do meu propósito ou apenas me distrai? Isso fortalece minha paz ou aumenta meu peso? Isso honra meus dons ou enterra minha essência? Isso constrói liberdade ou aumenta minha prisão? E quinto, aprenda a descansar sem culpa. O descanso não é inimigo do sucesso. O descanso é parte de uma vida sábia. A gente precisa de pausas, precisa de silêncio, precisa de presença, precisa de tempo com Deus, precisa de tempo consigo mesmo, precisa cuidar da saúde, precisa respirar, porque não adianta ganhar o mundo e perder a alma no processo. Talvez essa mensagem tenha chegado até você porque existe um chamado de liberdade para a sua vida. Você não nasceu para viver apagado. Você não nasceu para viver apenas reagindo aos problemas. Você não nasceu para passar a vida permitindo ou talvez pedindo permissão para ser quem você é. Você não nasceu para enterrar talentos. Você não nasceu para viver dominado pela escassez. Você não nasceu para trabalhar sem alegria.
prosperar sem paz ou conquistar sem propósito. Você nasceu para viver alinhado com aquilo que o Criador colocou dentro de você. E quando uma pessoa desperta, ela muda a forma de pensar. Ela para de perguntar apenas como eu sobrevivo. Ela começa a perguntar como eu floresço, como eu sirvo melhor, como eu uso meus dons, como eu construo liberdade, como eu gero valor, como eu prospero sem perder a minha essência, como eu vivo o propósito para o qual fui criado. Esse é o despertar. Não é apenas ganhar mais dinheiro, é ganhar consciência. Não é apenas ter sucesso exterior, é ter paz interior. Não é apenas conquistar coisas, é se tornar alguém inteiro, livre, maduro e alinhado. Levítico 25 é mais do que um capítulo sobre leis antigas. É uma mensagem eterna dizendo que o Criador se importa com liberdade. Se importa com o descanso, com a justiça, com recomeços, se importa com famílias restauradas, com pessoas que perderam sua herança, se importa com aqueles que ficaram presos em ciclos de dor, medo e escassez. E talvez hoje a mensagem seja simples. Volte à sua herança, volte para a sua essência, volte para a sua liberdade, volte para a sua identidade, volte para seus dons, volte para seus propósitos. Você não precisa viver como escravo de uma versão limitada de si mesmo. Existe mais vida para ser vivida, existe mais sabedoria para ser acessada, existe mais paz para ser experimentada, existe mais alegria para ser desfrutada, existe mais liberdade para ser conquistada. Mas tudo isso começa com uma decisão. A decisão de não aceitar mais a prisão como destino, a decisão de parar de viver no automático, a decisão de crescer com princípios, a decisão de prosperar com propósito, a decisão de descansar com fé e a decisão de recomeçar com coragem. Porque você não nasceu para viver escravo. Você nasceu para viver livre, livre por dentro, livre na mente, livre na alma, livre para construir, livre para prosperar, para servir, livre para ser quem o Criador te chamou para ser. Se você gostou dessa mensagem, deixe seu like para que mais pessoas também recebam esse despertar. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem com alguém que precisa entender que a vida não precisa ser uma prisão. E lembre-se, a liberdade começa quando a consciência desperta. A prosperidade começa quando a mente se alinha. E o recomeço começa quando você decide voltar para a sua verdadeira essência. Você não nasceu para viver escravo. Você nasceu para ser livre, para ser próspero, saudável, feliz e alinhado com o propósito do Criador. Te espero no próximo vídeo.